sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje. O programa Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar sobre OVACI. Para falar sobre o tema, nós trouxemos aqui 5 enfermeiros especialistas na área. Ambos são referência na cidade sobre o tema. E nós queremos também lembrar aos telespectadores que as entrevistas com esses enfermeiros, elas foram gravadas de forma remota, respeitando todos os protocolos da pandemia. O primeiro entrevistado dessa noite é o enfermeiro Rodrigo Silva. O enfermeiro Rodrigo, ele é chefe do setor de urgências e emergências do Hospital Geral. Enfermeiro Rodrigo, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa. Gostaríamos que o senhor falasse, no primeiro momento, sobre o que é a OVACI e fizesse uma introdução sobre o assunto. Boa noite, Liane, boa noite a todos. Bem, a gente vai falar sobre a OVACI. A OVACI ela é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Ela consiste em aspiração de objetos, parcialmente em crianças, em objetos ou então até mesmo em alimentos sólidos e líquidos, que acabam tapando, vamos dizer assim popularmente, a via de respiração, que atinge mais a traqueia e a laringe. Pois bem, isso acontece em crianças de 3 anos para baixo, vamos dizer assim. Essas crianças podem estar com algum objeto, ou até mesmo peças de brinquedo, acabando engolindo, ou então em crianças menores de 1 ano, o leite mesmo da mãe pode ocasionar isso. E basicamente é isso que acontece ao OVACI em crianças. Bem, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Enfermeiro Rodrigo, muito obrigada por sua participação. E para dar continuidade às nossas entrevistas, nós chamamos aqui o enfermeiro Alessandro Henrique. O enfermeiro Alessandro, ele é especialista em doenças do trato respiratório e ele vai explicar para a gente como que é a epidemiologia da OVACI. Enfermeiro Alessandro, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. A palavra é sua. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse programa. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia da OVACI. A OVACI, como já foi dito, é uma obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Então, aqui no Brasil, a OVACI é a terceira maior causa de acidente seguido por mortes, e principalmente em crianças e lactantes. 80% desses casos são em crianças de 1 a 3 anos, porque nessa fase as crianças estão tentando descobrir o mundo, elas descobrem o mundo, exploram através da via oral, da boca. Tudo que a criança pega vai diretamente para a boca. Então, como elas não têm a dentição completa, no caso dos alimentos, elas não vão conseguir mastigar para fazer a digestão correta desses alimentos. Então, tem que ficar atento, principalmente para alguns tipos de alimentos, como no caso, as sementes, como o feijão, o milho, o amendoim. Tem que ter bastante cuidado, porque com esses alimentos, as crianças de 1 a 3 anos facilmente podem se engasgar. Bom, e também deve ter bastante cuidado com brinquedos pequenos, pedaços de brinquedos grandes que vêm com peças pequenas, bexigas. E as bexigas aqui no Brasil, ela é a maior causa de morte por OVACI, bexiga vazia, que as crianças ficam brincando e acabam se engasgando. Então é bom ficar bem atento nas festas de aniversário com essas bexigas, porque elas são o maior perigo para causar OVACI. Então, é basicamente isso. Obrigado pelo convite, por fazer parte desse programa hoje que está incrível, com profissionais maravilhosos. Obrigado, boa noite. Muito obrigada por sua participação, enfermeiro Alessandro. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E para dar continuidade a esse assunto, nós chamamos aqui o enfermeiro Fabrício Lima. O enfermeiro Fabrício, ele é chefe da ala de urgências pediátricas do Hospital Geral. E ele vai explicar um pouco melhor para a gente sobre quais são as causas da OVACI. Enfermeiro Fabrício Lima, mais uma vez, seja muito bem-vindo, boa noite. É muito bom ter o senhor aqui conosco. E, enfermeiro, quais são as causas da OVACI? Quais são os sinais que devem ser percebidos? Boa noite, Juliane. É um imenso prazer estar aqui presente hoje no Saúde e Bem-Estar.
no novo normal que a gente pode tratar através das lives, transmissões ao vivo, as gravações. A gente pode estar situando, chegando em novos horizontes. E é muito bom estar aqui hoje tirando as dúvidas, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um familiar, qualquer que seja, que pode vir auxiliar nessa criança que apresente essa situação. Então, primeiramente, eu vou falar que a gente tem como classificar uma criança entre as crianças abaixo de 1 ano e as crianças acima de 1 ano, que podem vir a apresentar causas e sinais diferentes e específicos. Falando um pouco sobre as crianças abaixo de 1 ano, a gente vai trazer como as principais causas, né? Aí a questão do leite, a questão do vômito, do mofo que a gente fala, os objetos em gerais como clipes, botões, até mesmo uma moeda, podem vir a obstruir a traqueia da criança e ela apresentar um engasgo. E aí a gente pode ter sinais bem específicos, né? Que como a criança ela tem essa sensibilidade à falta de oxigênio, ela pode vir a apresentar cianose, por exemplo, com mais brevidade. Ela pode apresentar essa cianose principalmente nas extremidades dos dedos, das mãos, os dedos dos pés. Pode também apresentar o choro, né? O choro é esse que pode ser mútuo e ela vai ter uma irritabilidade muito grande, uma ansiedade. Pode apresentar também a questão da expansão do tórax, que ela pode vir a diminuir gradativamente, né? E temos que ficar bem atentos a esses sinais nas crianças pelo menos abaixo de 1 ano. Bom, e tratando um pouco sobre as crianças acima de 1 ano, a gente pode classificar ainda, né, sobre a obstrução total e a parcial. Na obstrução parcial, ela vai ter uma tosse violenta, né? E aí a gente pode chegar para a criança, perguntar, né, se ela está engasgada, se ela precisa de auxílio. E aí a gente vai fazer todo esse auxílio, né, pedindo para ela que ela possa tossir, né, para expelir o produto, uma moeda, às vezes uma peteca, né, que a gente fala, uma bolinha, e aí ela pode vir assim desengasgar. Na obstrução total, a gente já vai ter outros tipos de sinais, como dificuldade para respirar, o sinal clássico, né, de engasgo universal, que é levar as mãos ao pescoço. Ela pode apresentar também a cianose nas extremidades. Ela vai ter uma tosse silenciosa, que é bem específico também. E falando um pouco sobre, né, sobre as causas dessas crianças acima de 1 ano, a gente pode retratar também as questões alimentares. A gente já vai tratar, tem os pais que começam, né, a estimular o filho a comer certos tipos de alimentos pastosos, às vezes sólidos, né, como feijão, ou não sei, às vezes um pedaço de carne maior do que ele consegue ingerir, e aí ele pode ficar engasgado. E também temos como objetos também, né, que, como eu já falei, nas crianças abaixo de 1 ano. Esses objetos podem ser balão, podem ser qualquer tipo de material pequeno que elas possam vir, né, a querer experimentar e saber que tipo de material é aquilo. Pois bem, Juliano, sobre isso, né, e aí eu venho aqui deixar de novo meus agradecimentos pelo convite. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima, tá? Bom, pessoal, mais uma vez nós vamos agradecer aqui a participação do enfermeiro Fabrício, né? E dizer também que nós somos muito felizes de ter toda essa gama de profissionais renomados aqui conosco. Para dar continuidade ao assunto, a gente vai receber agora a enfermeira Claima Brandão. A enfermeira Claima, que ela é especialista em doenças do trato respiratório e também especialista em salvamento de bebês. Boa noite, enfermeira, seja muito bem-vinda.
Hoje a gente vai receber, né, da senhora uma demonstração de como é que é feita essa técnica de salvamento da UVASI em indivíduos menores de 1 ano. Enfermeira, esse momento aqui é todo seu. Boa noite, Juliane. Eu agradeço muito por estar aqui nesse programa e falar de um assunto tão importante da obstrução da via aérea da criança, de OVASI. Em crianças menores de 1 ano ou até 1 ano, devemos nos atentar para alguns sinais que a criança apresenta, como um choro fraco, ou então ela não chora, é um choro mudo, devido à presença do objeto na via aérea dessa criança. Há outras causas também que podem acontecer. Dependendo do grau de evolução dessa obstrução, a criança vai haver cianose nas extremidades. Se a obstrução for severa, você deve fazer a seguinte técnica. Aqui eu estarei pegando uma criança que é menor de 1 ano. O que você deve fazer? O enfermeiro, identificando que a criança está com uma obstrução severa, não poderá falar para ela tossir severamente para poder expelir o objeto. Então, o que você deve fazer? Ou em pé, ou sentado numa cadeira, ou então de joelhos, colocar a criança apoiada no seu antebraço, segurando com a sua mão e fazendo uma leve flexão dela para baixo. Essa posição, com a criança em leve extensão para baixo, a gravidade já irá ajudar bastante para que ela consiga expelir o objeto. Então, você fará 5 golpes na região entre as escápulas da criança. 1, 2, 3, 4, 5. Verificou que não expeliu ainda o objeto? Vire a criança, coloque aí no decúbito dorsal, segurando a sua cabeça, e faça 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Você irá repetir isso até que consiga ver que expeliu o objeto, ou então até a inconsciência da criança. E essa é a técnica que deve ser feita em crianças menores de 1 ano. Bom, mais uma vez gostaríamos de agradecer a participação da enfermeira Clailma. Muito obrigada, enfermeira, por sua participação. E para finalizar, né, já estamos chegando ao fim do nosso programa, mas para fechar com chave de ouro, a gente vai ter a presença da enfermeira Ivana Safira. A enfermeira Ivana, ela é chefe do setor de traumas do Hospital Regional e ela vai fazer a demonstração de como é feita essa manobra em pacientes pediátricos a partir de 1 ano. Enfermeira Ivana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por sua participação. Fica à vontade para fazer a demonstração. Boa noite, Juliane. É um prazer estar aqui no programa Saúde e Bem-Estar. Hoje a gente vai demonstrar um pouco sobre a técnica em caso de OVASI em crianças maiores de 1 ano, tá? Só que a gente não tem nenhuma criança e nenhum boneco aqui para estar demonstrando, né? E a gente vai fazer a adaptação em adultos, que é a mesma técnica, tá? Que é a técnica de Henlich, tá? Só que em criança a gente precisa se ajoelhar para ficar na altura da criança, ou colocar a criança no nosso colo, ou a gente fazer sentado, tá bom? Primeiramente, a gente tem que identificar os sinais. Se essa criança está com uma obstrução parcial ou com uma obstrução total. Se ela tiver com uma obstrução parcial, ela vai estar com uma tosse vigorosa e ela vai conseguir responder quando a gente perguntar para ela se ela está engasgada, né? E já com uma obstrução total, ela já não vai estar conseguindo responder, né? Ela pode estar cianótica e com uma tosse mais silenciosa. Então, gente, a gente vai demonstrar agora um pouco da técnica, tá? E a gente chamou aí 2 enfermeiros especialistas no assunto, que é o enfermeiro Alessandro, tá? E o enfermeiro Rodrigo, tá bom? Primeiramente, a gente vai demonstrar a posição que esse paciente, esse enfermeiro tem que ficar, tá bom? Então, vai mostrar um pouquinho. O enfermeiro ele vai ter que abrir um pouco a perna do paciente, tá? Ele vai colocar a perna dele entre as pernas do paciente, para caso que esse paciente desmaie, né? Ele já vai amortecer a queda do paciente, tá bom? E em caso de, como eu já falei, vou reforçar mais uma vez, né? O paciente ele vai ser uma criança, né? Então, para a gente chegar na altura dele, o enfermeiro vai ter que se ajoelhar, ou sentar, ou colocar o paciente no colo dele, tá bom? E a gente vai demonstrar agora da posição do punho, tá bom? Pode virar.
Vira. Certo. Aí o enfermeiro Rodrigo, ele vai entrelaçar a mão, né? Vai colocar 2 dedos acima do umbigo, colocar o punho e tapar a outra mão, né? E agora ele vai fazer o movimento em J, que é empurrar para dentro, puxar. Empurrar e puxa para cima. Empurrar e puxa para cima. E assim, repetindo esse movimento até que o paciente consiga colocar o corpo estranho para fora, tá bom? Aí ele vai virar só um pouquinho agora, tá? Para demonstrar como que é esse movimento em J, tá bom? Para que vocês observem melhor, tá? Isso. Empurra, puxa para cima. Empurra. É basicamente um movimento de J mesmo, tá bom? Essa é a técnica de Hennes, tá? E aí, como a gente demonstrou em adultos, só reforçando que a gente tem que adaptar isso para a altura da criança, tá bom? E lógico que em relação à criança, a força vai ser menor, tá bom? E é isso, Juliane, a gente agradece pela oportunidade que vocês deram para a gente de estar aqui no Saúde e Bem-Estar, né? E falar de um assunto tão delicado, né? Na área de urgência e emergência. Tá bom? Então, pessoal, agora sim nós chegamos ao fim do programa de hoje. Quero agradecer mais uma vez a cada um dos profissionais que tirou um tempinho para vir acrescentar, né, somar com o programa de hoje. Agradecer também a você que votou nesse tema. Dizer que já está aberta a votação para o próximo tema da semana que vem no nosso site. É só você acessar www.saudebemestar.com.br. Você entrar lá na aba de enquetes do programa e aí você pode votar. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.